Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Deixa eu ver, hoje vai ser mais uma lição do livro Mestre de Amor, número 54, chamado A Ponte. Mari, seja bem-vinda, querida. Tudo bem? Vou mandar um aviãozinho aqui. Vamos lá. Vamos começar mais um estudo. Olá! A Babi! Não, menina, aqui eu não sei nem o que está acontecendo. Se é frio ou é calor. Eu estou com calor, mas o tempo não está assim tão calor, né? Tão frio, né? Eu estou sentindo calor, mas está um pouco frio lá fora. Aloysio, Elizabeth, sejam bem-vindos. Tudo bom com vocês? Deixa eu chegar mais um pouquinho aqui, perto. Pronto. Vamos esperando o pessoal deixar aí chegar. Eu vou fazendo a prece, começando. Tá bom? Aí vocês vão chegando aí. Daqui a pouco eu falo com vocês. Vamos lá. Senhor Jesus, muito obrigada por este momento. Um momento de aprendizado, de mais uma lição esta noite. Que com sua presença, de alegria, de bom ânimo, de misericórdia, e que a gente se enche do seu amor esta noite, que a gente saia melhor desta live, que a gente se comunique, que a gente se conecte com a espiritualidade e fique melhor de agora e no final da live esteja bem melhor. Muito obrigada por tudo, pela presença da espiritualidade aqui, por estarem presentes e nos ajudar tanto no dia a dia. Muito obrigado, que assim seja. Bom, Cícera, bem-vinda. Bom, eu vou dar uns recados aqui iniciais aqui, né? Vai ter pessoas que vão ver a live depois, e eu vou dar quem chegou aqui, Cláudia, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, eita, tô acostumada com taperinha. Boa noite. Eu me chamo Babi, Bárbara, mas pode me chamar de Babi, e eu criei esse canal, essa página em outubro do ano passado, 2020. E eu já fiz estudo do livro Meimei, Palavras do Coração. Eu estou no segundo estudo de Joana de Ângeles, Mestre de Amor. E eu já estou no capítulo 54, gente. 54, e esse capítulo tem 60 capítulos. Então a gente já vai terminar dia 25, a gente já termina esse livro. Acho que acreditou daqui a 2 semanas. É isso mesmo, já está acabando. Tá? E tem o grupo do Telegram, que tem um linkzinho na minha bio lá. Tem um grupo do Telegram, aí você entra no link. Aí vai ter uma opção para você entrar no canal, que só vai ter conteúdo lá. Aí lá eu estou estudando o livro Caminho, Verdade e Vida, né? De Emmanuel. E é psicografado por Chico Xavier, da coleção Fonte Viva. E é muito bom, eu estou no capítulo 70 já. Então quem se interessar lá para entrar lá estudar comigo também, tá? E eu tenho mensagens diárias também aqui no Instagram do livro Para Viver Bem, de Humberto Pazian, que inclusive, infelizmente, ele veio desencarnar há pouco tempo, está no plano espiritual já, né? E ele é grande amigo do nosso querido Jorge. Então, ele já voltou para a pátria espiritual. Então, eu estou fazendo essas mensagens diárias já, desse livrinho que minha mãe, inclusive, me deu, esse livro, tá? Para Viver Bem. Vocês procuram lá, Para Viver Bem, Humberto Pazian. E eu também tenho uma conta no TikTok, para quem não conhece, estou colocando essas mensagens lá. Não estou fazendo gracinha ainda lá, né? Mas em breve eu colocarei algumas coisas, né? Estou nos planejamentos aí, tá? E Carol, boa noite, seja bem-vinda. E tem mais alguma coisa? Tem o Encontro Espírita, para quem não conhece. Sigam lá, Encontro.espírita, que
fazem parte 7 pessoas, eu e mais 6. Aí você vai lá, conhece o perfil e a gente tá estudando o livro Coragem, né? E as lives é segunda e quinta, às 8h15. E tem o Taperinha de Jesus, que eu faço aqui de 8 da manhã, que é segunda a sexta, às 8 da manhã. Às vezes eu mudo o horário por algum imprevisto, alguma coisa, mas eu sempre faço. Wagner, bem-vindo, bom dia. E essas lives daqui do Ser Espírita é terça, quinta e sábado, às 7 da noite, tá? Inclusive, quinta-feira, que vai estar aqui é a turma do Big Talk, né? Que é a galerinha aí do A Juventude, que eu não lembro muito o nome, mas eles sigam lá, Big Talk. Vou até colocar aqui o perfil. Eles vão estar comigo. Duas queridas vão estar comigo, 2 meninas lindas. Vão estar comigo quinta-feira aqui, tá? Às 7 da noite. E a gente vai ler o capítulo chamado... Deixa eu ver aqui, xeretar um pouquinho aqui. Deixa eu ver. Com o que tem? Esse capítulo 55. Então a gente vai continuar. Medita Zen, seja bem-vindo. Tudo bom com você, querida? Estou também acompanhando as meditações lá no YouTube, muito boas também dessa página, bom? Sigam lá no YouTube também. E eu tenho também um canal no YouTube que quem não tem acesso ao Instagram, né? Se inscreve lá no YouTube e assiste as lives por lá. Infelizmente, ainda não estou colocando os estudos do Taperinha no YouTube, mas o próximo livro que eu começar, já vou colocar para lá, os dos estudos. Que o livro vai ser Vinha de Luz, de Emmanuel. Tá bom? Do Taperinha. E o próximo daqui, do Ser Espírita, vai ser Lampadário Espírita, que também é de Joana. Então, dia 27, já desse mês, eu já começo. Tá certo? E no sábado, no segundo capítulo do livro novo, um novo estudo, já tem convidado, gente. Eu tenho uma convidada aí que eu marquei, que ela ia fazer sábado passado, mas eu já remarquei para outro sábado, tá? Então, quem quiser acompanhar aí os perfis, tem um perfil também da minha mãe, que ela faz os projetos dela aí, chamado Arte com Alma, que ela coloca as artes dela, as poesias, as coisas. Tem o Educando Sentimentos, que ela fala lá de saúde mental, saúde do corpo, tudo em conjunto lá, tá? Quem quiser seguir também, podem seguir, tá? Fiquem à vontade para conhecer os trabalhos aí. E outros perfis aí, tantos outros que também fazem esse trabalho aí também, né? Levando a luz para outros lugares, para outros lares, para outros corações. Então vamos começar aí os recados dados aí para quem não me conhecia, né? Quem não me conhece. Esse pessoal aí, algumas pessoas, só acho que só uma aí não me conhece, só uma pessoa, é isso mesmo. Eu acho. Ó, a Lindami chegou, Martiele, ó, a Lindami aí é a administradora desse perfil do Canto Sentimentos que eu falei agora, vocês seguem lá. E Arte com Alma também, tá? Boa noite, queridas. Vou começar agora, tá? Já fiz a prece, já dei os recados, vou começar. Bom, a mensagem de hoje se chama A Ponte, de Joana de Ângeles, né, Mestre de Amor, e psicografado por Divaldo Franco. E a mensagem de hoje é o número 54. Vamos começar. Estão na retaguarda. Não puderam acompanhar o ritmo e que a renovação impunha. Enquanto os sábios mensageiros, à maneira de narradores de histórias, falavam das construções celestes, eles se retinham extasiados, compraziam-se na expectativa de fáceis triunfos, antevendo-se coroados de êxitos nas lutas do caminho comum, sem qualquer esforço nobre. Supunham que o Espiritismo fosse apenas uma doutrina consoladora, cujo mister se resumisse na coleta de náufragos e mendigos, para os alentar, enxugando-lhes as lágrimas, sem qualquer compromisso, com o trabalho e o sacrifício, em cujas diretivas o homem se integra num movimento libertador de consciências. Esqueceram-se de que a morte física não é o fim. Então aqui fala daquelas pessoas, né? Ela vai explicar o que é exatamente essa ponte, quer dizer, que falam daquelas pessoas que querem algo sem se esforçar. Querem algo muito fácil, né? Sem muito esforço. A questão também fala do espiritismo, que muitas pessoas acham que é só o consolador, que a gente tem que ficar sentado esperando tudo chegar até a gente, para a gente fazer alguma coisa, né? Só ser consolado, claro que a gente precisa ainda ser consolado e ser ajudado,
mas a gente também precisa agir, servir, ajudar alguém. Então aqui fala do esforço que a gente tem que ter, não é? Para que a gente chegue em um objetivo, chegue nessa evolução, nesse amadurecimento. E ele fala aqui que às vezes a gente acha que não precisa se esforçar, precisa ter a responsabilidade ou o compromisso de fazer alguma coisa para chegar a algum lugar. Então aqui fala nisso, da questão do esforço, da questão da atitude da gente, que aqui fala muito o seguinte: suponham que o Espiritismo fosse apenas uma doutrina consoladora, cujo mister se resumisse na coleta de náufragos e mendigos para os alentar, enxugando-lhes as lágrimas e sem qualquer compromisso com o trabalho e o sacrifício, em cujas diretivas o homem se integra no movimento libertador de consciência, só através do esforço, através das experiências. Claro que o estudo tem que ter na nossa vida, porque nos liberta de muita ignorância, de muita coisa que a gente tem dúvida, né? Mas também o esforço, as experiências, amadurecimento também faz parte do que só a leitura, só o estudo, né? Esqueceram-se de que a morte física não é o fim, e muitas vezes a gente esquece quando a dor chega, né? A gente só acha que ela vai chegar e a gente vai ficar paradinha ali sofrendo, não vai tomar atitude para sair dali, ou até muitas vezes não consegue, e acha que aquela dor ali é a única coisa na vida dela. E não respira, não procura uma ajuda, não procura orar, né? Não procura a presença de Deus. E acha que aquilo ali é a única coisa que está vindo na vida dela, não há nada de solução, não há nada além daquilo ali, não enxerga. E às vezes esquece que essa vida, né, vão vir outras oportunidades. Acha que a morte é o fim de tudo, que se você for para o outro lado, se você morrer, não vai existir mais nada, não vai conseguir terminar o que você fez aqui, ou então não vai conseguir superar alguma coisa. Então fica muito atordoado, na cabeça da pessoa fica muito atordoada. Mas a gente sabe que a doutrina espírita, a gente acredita que é a única, né, meio de salvação, na verdade a caridade. E é só através, né, dessas encarnações que a gente vê, essa oportunidade que a gente chega aqui, que Deus dá para nós, é só através disso também que a gente evolui. Então não é o único lugar, não é a única encarnação, nem a última nem a primeira, não é? Então, uma das consolações, né, da doutrina espírita é essa, mas também a gente precisa saber disso e praticar, começar a praticar. Além do sepulcro, olvidaram que não há repouso nem paraíso, senão para quem converteu a própria paz em paz para outros e dirigiu a felicidade pessoal para a felicidade de todos. Então aqui fala que aqui a gente vai trabalhar, né? A gente vai trabalhar, vai estudar. E isso vale também para o outro lado, quando a gente desencarnar, chegar a nossa hora, nosso dia da gente voltar para a parte espiritual, a gente vai continuar trabalhando e estudando. A gente não vai parar de fazer isso. E lá eles falam muito, na espiritualidade nos fala muito que a recompensa para quando você trabalha, quando você se esforça para melhorar, para você mesmo, né, também, para os outros, é mais trabalho, mais estudo. Então, o espírito não para de estudar, não para de trabalhar, também depende muito do nosso esforço, não é? E aqui fala do sacrifício, que aqui fala assim o seguinte: além do sepulcro, olvidaram que não há repouso nem paraíso, senão para quem converteu a própria paz em paz para os outros e dirigiu a felicidade pessoal para a felicidade de todos. Então, não é só em relação a você. Claro que você... tudo termina entre você e sua consciência, você e Deus. Mas a gente não evolui só, nunca, né? Mesmo a gente tá só em casa, mas a gente nunca tá só em canto nenhum. A gente sempre tá acompanhado e sempre evolui acompanhado de alguém, da espiritualidade, nosso guia. Sempre está com alguém do nosso lado, então a gente nunca tá só. E a Luiz falou aqui: estamos todos no processo de evolução espiritual e as oportunidades são concedidas para todos nós, sempre. E Mari, sim, depende de nós, sim, exclusivamente, né? E também tem momentos
em que só a gente pode sair da situação. Claro que a gente não pode deixar de ajudar as pessoas, de colocar uma luz, né, alguma farol, alguma coisa, alguma ideia na cabeça de alguém para que essa pessoa, a partir dali, ela siga, né? Mas também a gente tem que se preocupar com a nossa. A gente não pode fazer nada por ninguém, né? E só ela pode fazer a parte dela e a gente pode fazer a nossa. E aqui fala, a Luiz fala aqui. E precisamos aproveitar o tempo concedido para que a gente utilize com melhor proveito em benefício dessa evolução. Oportunidades que aparecem na nossa vida, os sofrimentos, as dores, os problemas, aqueles problemas gigantescos que chegam à nossa frente, a gente se desespera na hora, não sabe o que fazer. E nessas horas a gente pede ajuda, né? A gente tem que sempre pedir ajuda, que a solução vai vir, porque a espiritualidade sabe que a gente tem capacidade. É só a gente se sintonizar no bem, para que isso se desenvolva, né? A solução chegue na nossa mente e a gente consiga mudar, consiga amadurecer. Continuando aqui. Depois da morte, constatarão, não existem soluções definitivas para problemas que a reencarnação não solveu. Repetindo. Depois da morte, constatarão, não existem soluções definitivas para problemas que a reencarnação não solveu. A Terra é o grande campo de realizações, aguardando a dedicação dos lidadores da esperança, do bem e da verdade. Ninguém a deixará em liberdade, mantendo compromissos com a retaguarda. Os que ficaram atrás preferiram o céu fantasioso da ilusão. Então aqui ela fala no início que existe algo a mais. A verdadeira vida é a vida espiritual. Então não é nessa encarnação que a gente vai resolver tudo, né? Resolver todas as dívidas que a gente tem que pagar, o que a gente fez de errado em outras ocasiões, a gente vai pagar tudo nessa, não é de parcela, é de pouco a pouco, porque a gente evolui gradativamente. Tanto é que a natureza não dá salto, a gente é a mesma coisa, a gente faz parte dela, né? Então, para cada defeitozinho, para cada coisinha que a gente tenta mudar, demora muito tempo, né? Talvez várias encarnações ou uma encarnação inteira. Então, não é só nessa que a gente vai resolver tudo. A gente fica nessa neura de ser perfeito, né? A gente tem que se preocupar, se focar nessa encarnação, mas aperfeiçoar o máximo que a gente puder fazer. Não fazer tudo. Sandra, boa noite, seja bem-vinda. A Terra é o grande campo de realizações, aguardando a dedicação dos lidadores da esperança, do bem e da verdade. Então, a Terra ela é um lugar de prova e expiação. Mas, a gente sabendo disso, é exatamente por conta disso que o mal predomina, que a humanidade tem que levantar a cabeça, tem que começar a acordar, começar a enxergar realmente o caminho do bem e começar a transformar a Terra, né? Porque a Terra, às vezes, fala, a Terra vai se regenerar, mas quem mora dentro da Terra? Quem compõe a Terra? Né? É só a Terra em si? Não, as pessoas. Então, as pessoas é que vão mudando gradativamente, não é a Terra em si, né? E quem mora nela? É a gente. Então, a humanidade inteira, a gente tem que se esforçar, procurar sempre o caminho do bem, pensar no bem, procurar sempre ter empatia com as pessoas, respeitar, entender outra pessoa, não é? E claro que vai ter momentos que a gente vai errar, vai cair, porque a gente está aprendendo ainda. A gente precisa, às vezes, desses momentos para a gente aprender, se ligar, né? Entender o que aconteceu. Você errou, porque eu errei, porque eu falei aquilo ainda, porque o orgulho ainda toma conta, porque a cólera ainda toma conta, e você tem que aprender a equilibrar isso, a entender e procurar mudar. Porque às vezes a gente, quando não erra, às vezes não consegue entender algo que está errado. Se errou é porque precisa mudar alguma coisa. Então, ela diz que apesar da gente saber que esse planeta, o mal predomina ainda, mas há esperança ainda, não é? Ele fala aqui, aguardando a dedicação dos lidadores da esperança, do bem e da verdade. Então a gente sabe, a gente tem a nossa centelha divina dentro da gente, sabe das leis divinas, sabe do que é certo e errado. Cabe a nós usar o livre-arbítrio do jeito certo, não é? Do jeito que tem que se fazer, procurar pelo menos se esforçar.
Continuando aqui. Ninguém a deixará em liberdade, mantendo compromissos com a retaguarda. Então, aqui a gente tem compromissos, né? Responsabilidades que a gente assumiu no plano espiritual, coisas que a gente fez em vidas passadas, que a gente está resgatando hoje, seja provas e expiações. E aqui fala, ninguém a deixará, a terra, né? Em liberdade. Ou seja, a gente sempre tem algo para resgatar, até quando a gente chegar num ponto em que a gente não vai precisar voltar mais para cá, mas vai demorar um pouquinho de tempo ainda, muito tempo. Mas por enquanto a gente ainda, ele fala, liberdade na questão de você viver por viver e achar que não tem responsabilidade. Você tem sim, muita. Então aqui fala, mantendo compromissos com a retaguarda, que você tem responsabilidades, atitudes mal feitas anteriormente, que você precisa resgatar, precisa entender e precisa aceitar e fazer. Não é fugir. E aqui fala exatamente disso. Em fugir das responsabilidades, quando chegar na hora em que se comprometeu na espiritualidade de algo que a gente ia fazer aqui. E quando chegar na nossa frente a ocasião que a gente disse que ia fazer, a gente não faz, né? A gente foge, a gente volta, fica parado, estagna e não toma atitude nenhuma. É o que ela está falando aqui. Então, ela falando aqui que a gente tem que parar com essas atitudes, tem que começar a mudar e aceitar, né? Ter essa resignação, amadurecer essa resignação dentro de nós, começar a mudar e aceitar. Que a partir disso, quando a gente aceita alguma coisa que a gente é egoísta, que a gente é vaidoso demais, né? Que a gente às vezes só quer as coisas em troca de outras. Quando a gente aceita isso, a gente começa a entender o que a gente está sentindo. A gente pode mudar o quê? O que a gente pode mudar, né? Respondam aí. Aloysio, somos responsáveis pelos nossos pensamentos, palavras e ações. Certo, verdade, meu amigo. Os que ficaram atrás preferiram o céu fantasioso da ilusão. Então aqui fala das saídas fáceis, né? Que ele fala, os que ficaram atrás preferiram o céu fantasioso, quer dizer o quê? Da ilusão. Quer dizer que às vezes a gente quer algo muito rápido, muito fácil, soluções muito fáceis, que não exigem esforço, que às vezes não está nem baseado na lei divina, está baseado em alguma coisa que alguém falou, que nem é verdade, e você acredita e coloca aquilo como verdade e começa a fazer algo que as consequências vão ser bem desagradáveis. Então a gente não se baseia nas leis de Deus, nas leis morais, e vai para um caminho não muito bom, acreditando em alguma coisa que não é muito legal, né? E vai continuando nesse caminho e no final você já sabe, o final não é muito bom, né? As consequências. Paulinha, né? Paulo não, Vitor. Boa noite. Fizeram-se apologistas do heroísmo de mão beijada e pretendiam a glória de um trabalho apanagiado por padrinhos terrenos, passageiros, detentores de prestígio social e político. Então aqui fala das pessoas que têm a responsabilidade, que têm muito dinheiro, que gostam das coisas muito fáceis, que acham que pode-se comprar algo, só pode-se comprar tudo, resolver tudo com dinheiro, né? Que acha que as coisas só feita pelo dinheiro, pelas coisas materiais, são levados pelo materialismo, se deixam levar, né? E acreditam que tudo pode se resolver com o material, com o dinheiro. Deixaram à margem os problemas gigantes que defrontarão mais tarde complicados e insolúveis. Então aqui fala de um exemplo. Um representante, né, político que se comprometeu na espiritualidade, que ia procurar o máximo possível de esforço para se resignar, para tentar ajudar as pessoas, que ele não fez algo muito legal antes, né? E se comprometeu agora, e agora infelizmente cai de novo, outros não, outros ainda se seguram ali. E a gente sabe que existem influências espirituais também ali, não é só... Claro que a gente atrai, tem aqueles pensamentos ruins, atitudes ruins, a gente atrai, né, influências, mas, querendo ou não, existem influências. Então, essa fala aqui, que deixaram à margem os problemas gigantes que defrontarão mais tarde, então, as consequências dessas atitudes. Da irresponsabilidade que eles se comprometeram com esse cargo, né, independentemente do cargo,
e não estão fazendo conforme prometeram, conforme se responsabilizaram lá em cima. Chegaram aqui e caíram na tentação do dinheiro, na tentação da vaidade, dos prazeres, das paixões, né? E a prioridade que seria as pessoas em si para ajudar, ele colocou como ele mesmo, a prioridade única é só ele, né? Infelizmente. Então a gente tem que fazer o seguinte, a gente não pode continuar vibrando maus pensamentos para essas pessoas. Por quê? Porque elas são doentes, aquelas pessoas que se deixaram levar pelo egoísmo, pela vaidade, e a gente também tem que se orientar nessas atitudes, porque a gente tem que prestar atenção se a gente não está se deixando levar também. Mesmo quando a gente não tem uma situação muito assim favorável em relação ao dinheiro, mas se a gente tiver, a gente sempre diz, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse R$ 1.000.000, eu ganhasse na loteria, eu fazia isso e aquilo aqui. A gente não sabe, porque uma coisa é você não ter e outra coisa é você ter o dinheiro na sua mão. A gente não sabe da nossa capacidade, né? Então, na hora, a gente fala agora, mas na hora a gente pode fazer tudo ao contrário ou até pior. Então, a gente deve emanar pensamentos bons para que a gente, apesar de não acreditar mesmo, de ser difícil de acreditar que um dia a gente vai mudar, que eles vão mudar, mas um dia vai. A gente não sabe o dia, não sabe a hora, não sabe qual a encarnação vai ser, se vai ser nessa ou não. Mas um dia vão acordar e vão fazer o que realmente se comprometeram a fazer, não é? Como a gente também. Que aqui, quem tá falando aqui, ninguém é santo aqui, todo mundo veio pra cá, todo mundo endividado, todo mundo tem que pagar o que tem que tá devendo. E continuar seguindo, tentando esforçar todo dia ali, principalmente nesse momento, né? Que a gente tá mais dentro de casa do que fora. Claro que tem pessoas que precisam trabalhar, mas a gente tá sendo obrigado a olhar para dentro todo dia, né? A gente tem que olhar pro espelho. Às vezes a gente fugia, fazer alguma coisa para fuga, para não se enxergar, não observar nada, mas hoje a gente está sendo obrigado a olhar mais para si, para ver o que está acontecendo. Às vezes se pega, encontra coisas que não sabia que tinha e se assusta, fica com medo, né? Então, esse momento é um momento de a gente se olhar, se enxergar e tentar mudar alguma coisa aí. Quem entrou aí? Rosimara, seja bem-vinda, Aldenice. E a Luiz falou, por isso precisamos estarmos vigilantes, atentos e em oração, vigiai e orai. Isso, a Luiz. Tentaram o recuo à hora do avanço e se detiveram à distância. Não os incrimines nem os lamentes. São almas fracas, incapazes de uma resistência maior. A vida, a grande mestra, paulatinamente, com as mãos de mãe gentil e devotada, conduzi-lo-ás de retorno à realidade da qual ninguém foge impunentemente. Então aqui fala que um dia, uma hora ou a outra, a consciência vai nos pegar de frente, porque ninguém pode fugir da consciência, da própria consciência. Então, mesmo naquele momento de erros, de ilusões, naquele momento que a gente está achando que está fazendo algo certo, um dia a gente vai acordar e a consciência vai pegar a gente, né? E vai dizer realmente que é certo o que está fazendo, se continuar assim vai para o caminho bom, né? Sempre chega a hora da consciência. Então a gente não pode fugir da realidade, não pode fugir das consequências. As atitudes a gente pode escolher fazer ou não, mas as consequências são obrigatórias. Então, se a gente fizer coisa boa, consequentemente, né, a lei da ação e reação, a lei da atração, a gente vai receber, não sei se é nessa encarnação ou em outras, mas em algum momento a gente vai receber essas atitudes, né, de acordo com o pensamento. Mas se for algo ruim, vai chegar, algum dia vai chegar. Segue adiante, porém, esquece a fantasia das narrativas atraentes e enfrenta o campo que se desdobra necessitado. Aqui, concede a bênção de uma fonte, e o deserto se converterá em jardim. Ali, remove o charco, e o pântano se transformará em horta dadivosa. Acolá, afasta as pedras, e a estrada surgirá em fácil acesso para os homens e animais. Então aqui fala de uma atitude que a gente tem que tomar,
né? De apesar da gente enxergar algo deserto, né? Um deserto ou um pântano, né? A gente tem que procurar transformar esse local em algo positivo, como aqui fala. Ele concede a nós a escolha de agir por um caminho bom ou outro caminho errado. Então aqui fala, aqui concede a bênção de uma fonte. Então a fonte está ali, né? As ferramentas estão à nossa disposição. O problema é que a gente vai para o local errado. E aqui o deserto se converterá em jardim. Então, dependendo da nossa atitude, esse deserto vai continuar do mesmo jeito ou vai se transformar no jardim. Então aqui embaixo também fala do pântano, né? Ele vai continuar do mesmo jeito ou vai se transformar numa horta. E aqui embaixo também. A gente encontra as pedras no caminho. Às vezes a gente fica brigando com a pedra. Mas ele fala aqui, acolá afasta as pedras e a estrada surgirá. Então, quando a gente aceita ali e afasta um pouco, entende que aquilo ali faz parte do caminho, a gente acaba colocando uma estrada ali, enxerga a estrada, enxerga o caminho para a gente conseguir, né, andar. Então, tudo depende da nossa atitude e do modo como a gente enxerga as situações, as dores, não é? E é isso que ela quis falar, essa ponte. Essa ponte quer dizer a atitude que a gente tem que tomar a partir de uma situação, a partir de uma dívida que a gente tem que solucionar, um problema, algo que aparece na nossa vida. Sinara, Bárbara, tá não, filha. Qualquer hora que você entra é a hora certa de entrar, para você ver o resto da live. Vamos lá, continuando aqui, terminando já. Faze o bem em toda parte com as mãos e o coração, orando e esclarecendo a fim de que o trabalho da verdade fulgere em teus braços, como estrelas luminescentes em forma de mãos. E ligado aos espíritos da luz, construirás com o suor e o esforço incessante, enquanto na carne a ponte sobre o abismo, pela qual atravessarás em breve, formoso e deslumbrado, em busca dos amores felizes que te aguardam, jubilosos do outro lado. Então aqui em cima ela fala o seguinte: faze o bem em toda parte, com as mãos e o coração. Então a mão, o nosso corpo, né, a nossa alma, são instrumentos do trabalho do bem. E o coração é também você, além de saber algumas técnicas, alguns estudos, algo, né, de conhecimento, você também usar o coração. Também usar a intuição. Não é ser muito robótico, tem que ter um equilíbrio entre os dois têm que andar junto, né? Orando e esclarecendo. Então, ele fala aqui naquela frasezinha, espíritas, alguma coisa instruir-vos também. Além de conhecer, né, o espiritismo, você também tem que praticar, tem que saber como passar. E dar o exemplo, né? Você fala aqui, tentar todo dia ali se esforçar um pouquinho em casa, onde você estiver. Porque às vezes é muito fácil ser dentro do centro espírita ser espírita, mas o problema é fora. O problema é dentro de casa, no trabalho, em qualquer lugar, né? A fim de que o trabalho da verdade fulgure em teus braços, como estrelas luminescentes em forma de mãos. Então, aos poucos ali você vai fazendo, você vai se esforçando, e aquilo ali vai tomando conta, a egrégora vai mudando, a energia no seu ambiente vai mudando, e você, quando enxerga, quando vê, a espiritualidade está cada vez mais do seu lado. Ela sempre esteve, só que está mais presente porque você está mais sintonizada, você começou a entender que seguir o caminho do bem é o melhor caminho, né? É um caminho que traz companhias boas, energias boas e saúde também para você. E finalizando aqui. E ligado aos espíritos da luz, construirás com o suor e o esforço incessante. Então a gente não está só. A gente sempre age com alguém do lado, com o nosso guia espiritual, com os amigos espirituais. A gente acha que não está acompanhado, mas está sim. Inclusive agora a gente sabe que quando a gente vai fazer evangelho, quando vai fazer alguma coisa assim de live, ou então algum estudo em outro lugar, qualquer coisa relacionada ao Cristo, a gente está sempre bem acompanhado, claro que sempre se sintonizando com eles, né? Para eles mandarem as intuições para a gente passar para vocês. Na verdade, não é nem tudo que eu estou falando aqui, a maioria é o que eles estão passando, não é nem eu estudo, mas a maioria das coisas que eu falo aqui é mais dele do que eu, né? Então aqui
Enquanto na carne há ponte sobre o abismo, pela qual atravessarás em breve, formoso e deslumbrado em busca dos amores felizes que te aguardam jubilosos do outro lado. Então ela fala da ponte. Qual é essa ponte? Esse abismo que ele fala aqui, na verdade, não é um abismo necessariamente. É uma passagem do homem velho para o homem novo. É um final de um ciclo para um novo ciclo. Né? Essa atitude que ela pede aqui, que é essa ponte, é a atitude que a gente tem que ter para nos transformar gradativamente, começar o primeiro passo. Não é de hoje para amanhã também que eu vou me transformar em uma linda, né, espírito de luz, né? Não é assim. É gradativo, todo dia, um esforçozinho ali, outro aqui, sem pressa, com calma, né? Então a ponte é essa ponte que ela fala aqui. Que aparentemente a gente enxerga esse abismo como algo negativo, como algo ruim pra gente, mas pelo lado da espiritualidade, pela visão de Deus, de Jesus, esse abismo, né, que a gente enxerga como abismo, na verdade é uma escola, é uma lição, é um aprendizado. E aqui fala, em breve, né, pela qual atravessarás, em breve, formoso e deslumbrado, em busca dos amores felizes que te aguardam jubilosos do outro lado. Então aqui fala que a gente vai fazer o que a gente tem que fazer aqui, né? Acompanhado com pessoas que a gente precisa ser acompanhado, a perdoar se for preciso também, principalmente. E do outro lado tem seres também que nos aguardam, né? Ansiosos também para nossa volta. Que aparentemente, né, temporariamente a gente não lembra, mas a gente conhece inconscientemente, mas a gente esqueceu temporariamente. Mas tem pessoas também familiares da gente, tem amigos, simpatizantes, né, que estão esperando por nós também do outro lado. Então, ela nos pede aqui para que esse desencarne aqui também, né, em relação a essa ponte, seja um pouco mais leve. Claro que vai ter a perturbação, porque a gente não vai entender nada do que está acontecendo ali na hora do desenlace. Mas, depende da nossa consciência, do nosso esforço, a gente vai se conectar à espiritualidade e vai ser ajudado, não é? Vão ter pessoas querendo nos ajudar porque nos amam do outro lado. Então, gente, a lição de hoje é essa, tá, gente? Quem gostou aí, dá o like. O pessoal fala isso muito. Podem compartilhar aí depois que acabar, se puderem, a mensagem, tá bom? O que importa aqui é a mensagem. E quinta-feira, quem vai estar comigo aqui é o pessoal do Big Talk, né? O pessoal da juventude aí. Duas meninas bonitinhas aí que vão vir aí, legais demais. Esqueci o nome, desculpem. Eu vi ainda agora, mas sigam lá Big Talk e aquela branquinha de cabelo cacheadinho assim. E qual é o nome da outra? Eu acho que é a Moreninha, essa é a Moreninha. E uma branquinha que faz muitos vídeos aí, ultimamente tá fazendo muitos reels aí no Instagram, tá? E elas duas que vão participar, tá? E a lição se chama... Obrigada, querida. A lição se chama Com o que Tens. Eu imagino mais ou menos como vai ser. E quem quiser chegar por aqui na quinta, sejam bem-vindos também para chegar aqui na quinta para escutar mais uma mensagem. E daqui a pouco, tem que ser. Porque se não tiver graça, não tem graça, né? Não é não? Então daqui a pouco a gente termina esse livrinho aqui, esse mês ainda. A gente já entra em outro. Então vamos fazer a prece para terminar aqui, né? Sim, 7 horas da noite. Terça, quinta e sábado, certo? Aqui. E o encontro também vai ter na quinta, tá bom? Quinta-feira, às 8h15, pelo Encontro Espírita. Eu não vou estar, mas vai ter live, certo? Obrigada. Meus cílios, gente, novos. Mentira, é filtro. Vamos lá. Sim, último recado da prece. Eu vou estar amanhã com a Elizabeth, às 9h30 da manhã, que ela vai fazer o Evangelho no Lar bem tranquilo, leve, tá? E quem quiser chegar lá amanhã, às 8 da manhã eu vou estar no Taperinha. E às 9h30 eu vou estar com ela, fazendo Evangelho, aprendendo aí Evangelho de novo.
tá bom? Vamos lá. Muito obrigado, Jesus, por este momento de alegria, de aprendizado. Que a gente saia com a mente mais leve daqui, com o coração mais aquecido, mais feliz. Muito obrigado pela sua presença, pela presença da espiritualidade, que nos ajuda muito dia a dia. A cada dia é uma luta, cada dia são desafios a enfrentar. E estão do nosso lado para nos ajudar. Então tenhamos muita gratidão pela sua presença, pelas suas energias, as forças e a coragem que nos dão todos os dias. E que amanhã a gente amanheça melhor, que amanhã a gente recomece novamente. E nunca perca a esperança, a fé e a coragem. E continuar seguindo nesse caminho tão turbulento, tão cheio de dor e sofrimento, mas que a gente precisa passar. Então, muito obrigada por tudo, Jesus, por estar conosco esta noite. Muito obrigada pelas pessoas que estão aqui neste momento, que o Senhor se faça presente nos lares delas e nas pessoas que vão ver depois. Que a espiritualidade esteja presente também por toda a humanidade que está sofrendo, que está precisando de amor, precisando de muita luz e muita paciência, serenidade e resignação. Então, antes de dormir, que a gente repense no que a gente está fazendo, no que a gente está pensando e falando, e tente melhorar de alguma forma. Muito obrigado, Jesus. Que a sua luz se faça presente hoje e sempre, que assim seja. Muito obrigado, gente. Cadê? Toda quinta eu tenho o meu encontro. Qual encontro, Bárbara? Qual encontro? Henrique, boa noite, seja bem-vindo. Acho que eu não vi você chegar aí, mas seja bem-vindo, tá? E a próxima live aqui no Ser Espírita é na quinta-feira às 7. E mais uma vez, amanhã eu vou estar com a Elizabeth às 9h30, tá? E às 8 eu vou estar pelo Taperinha. Eu estou estudando o livro A Agenda Cristã, de André Luiz, que faz parte da coleção do Mundo Espiritual, né? E às 9h30 eu vou estar com ela, tá? Pelo Pérola do Evangelho, tá? Eu publiquei lá o horário direitinho. Isso, às 8h15, é 8 horas não. Às vezes é 8, às vezes é 8h15. Porque às vezes o convidado não tem um horário, né, muito fixo, a gente tenta remanejar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas tudo certo. Mas 8h15, tá bom? Obrigado, gente. Até amanhã de manhã, pelo Taperinha aqui, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa legal aqui pra colocar. Tem. Olha. Adoro. Tchau, gente. Brigadinho aí, viu? Até amanhã.